Para Vigo Me Voe, sobre a vida e obra do cineasta brasileiro Cacá Diegues, morto em fevereiro, foi exibido na sessão Cannes Classique, como salientou o diretor-geral do festival, Thierry Frémaux. Cacá Diegues tinha uma relação histórica com Cannes. Foi a estreia mundial do documentário, dirigido por Lírio Ferreira e Karen Arley. Olá, Karen. Olá, Lírio. Para começar, eu queria que vocês explicassem por que esse título. Não, na verdade, uma homenagem a um filme do Cacá, um filme que projetou ele internacionalmente e que concorreu à Palma de Ouro aqui em 1980, que é o Bye Bye Brasil. É uma espécie de abacadabra que tem no filme, que o personagem do Lorde Cigano, do Zé Wilker, ele vai fazer o truque e ele usa esse abacadabra, que é o Para Vigo Me Voe. Eu queria só acrescentar em relação a esse título, Para Vigo Me Voe, o personagem ele fala antes de fazer uma mágica, né? E aí tem todo o universo mágico do Cacá também. Assim, a gente vê o cinema dele como um acontecimento. O cinema é um acontecimento mágico, né? E o cinema do Cacá é extremamente lúdico e livre, alegre. Então é uma deixa também para se realizar o cinema de Cacá, né? Tinha essa magia. A gente conversou muito com ele, a gente teve alguns encontros antes de começar a filmar, obviamente. E Cacá, existem umas marcas assim, além dessa coisa do lance político, do lance mágico, né, que permeia a obra do Cacá. Acho que tem duas coisas que são é muito bom ressaltar também, que é uma característica muito do Cacá, que é o afeto e a generosidade. Infelizmente, ele não conseguiu ver o corte do filme, mas eu acho que, enfim, onde ele estiver lá, eu acho que ele está muito, muito, muito feliz com essa estreia, né? Porque Cannes fez parte vital da vida dele. O primeiro filme dele que viajou para fora foi em Cannes. O primeiro filme, em 64, o Gangazumba, foi aqui em Cannes. Ele participou de 12 festivais, 8 como diretor, concorreu 3 vezes à Palma de Ouro em Cannes. Ele 3 como jurado, 1 vez como produtor do Nós do Morro. Enfim, ele tem uma trajetória muito forte, né, com a França e com o Festival de Cannes. Nosso grande desejo era estar com o filme e o Cacá, que infelizmente isso não aconteceu. Infelizmente o Cacá não assistiu o corte do filme. Mas é uma alegria imensa, assim. Eu acho que é muito emocionante toda essa trajetória e o filme ser lançado aqui no dia do aniversário dele. Eu acho muito incrível. Valeu, quer repetir? A gente repete. Repetir? Se quiser, pô. Se quiser, Cacá. Vamos repetir. Mais um. Ô, Fagundes, levanta um pouco mais a voz, pode ser que a gente bote isso off. Ação! Tem como falar do Cacá sem falar da história do cinema brasileiro, sem falar do Brasil, sem falar da sociedade brasileira. O Cacá ele foi pioneiro em vários assuntos, na questão do negro, do protagonismo do negro no cinema, na questão da liberdade. Ele tinha uma voz política muito ativa, como a gente falou, então essas coisas se entrelaçam. Como Karen falou, né, não dá para contar, se aproximar de Cacá, tentar entender, jogar um olhar em cima da obra do Cacá sem entender o Brasil, sem entender a cultura, porque ele falava sobre tudo, né? Era uma pessoa, um pensador, um artista autoral e pensante, um ator que refletia o seu tempo. Então você vai contar a história do Cacá. Ele atravessou vários momentos na vida dele, conturbados, né? Meados do século passado no Brasil, esse início do século. Ele cruzou isso tudo, vários momentos, né? O momento do regime militar, a volta da democracia. E cinematograficamente as transições, né? Cacá começou fazendo um filme de curta-metragem em 16 milímetros, preto e branco, em moviola, e ele foi se adequando às novas tecnologias, fez a transição para a era digital, sempre acompanhou, como o Karen falou, os movimentos dos jovens. Eu acho que o exemplo que Cacá deu, né, toda a história dele que está retratada no filme, que está refletida no filme, é um exemplo, por si só já é um exemplo para as novas gerações, né? Por si só já é a maneira como ele combateu. Os problemas do cinema brasileiro, no caso, ainda são meio parecidos com, né? Estamos no outro ponto, mas meio parecido com aquela briga que eles tiveram lá, aqueles jovens, né, no final da década de 50, início da década de 60,
da maneira de se fazer cinema e se criar um cinema autoral no Brasil. A gente ainda continua. E ele dá esse exemplo para a gente. E que eu acho um exemplo maior ainda é que, como a gente acompanhou esses outros momentos do Kaká, apesar da fragilidade, da saúde, dos cuidados que se tinha, mas assim, a gente via uma força, uma vontade, né? Ele está com o filme inacabado, ele escrevia todos os domingos crônicas no jornal o Globo, ele discutia com os jovens, fazia exibições nos pontos de cultura dos filmes dele, então ele ficou, essa intensidade que ele tem, essa força que ele tem, eu acho que é o grande legado que ele tem, porque a gente está realmente vivendo momentos, os inimigos ainda são os mesmos, de uma outra maneira. A gente sempre tem que estar alerta. E eu acho que o exemplo de Kaká é um exemplo significante para tudo isso. Aí, já que você está olhando para a menina, você se lembra também do seu pessoal lá, né? Para Vigo Me Voe, concorre ao Olho de Ouro, prêmio de melhor documentário do Festival de Cannes,